As emoções são apenas um registro químico do passado, certo? O que significa um registro químico passado? Porque eu tenho emoções no momento presente. O que acontece a partir da coerência é outra fase chamada ressonância. Então agora a pessoa está realmente relaxada em seu coração e em vez de estressados, inconscientes, de alguma forma eles tendem a ser muito mais conscientes. Esta é a assinatura do AHA, a assinatura do Insight. Este vídeo tem o intuito de transformar a sua vida através da expansão da sua consciência. Sucesso fora da curva. Joe, estou ansioso por esta conversa há muito tempo. E temos um amigo em comum, Peter Park. Sim. E ele treinou os melhores dos melhores treinamento físico. E ele me ajudou de maneiras imensas, tanto fisicamente quanto como amigo. E então ele, quando recomendou ele, então ele me puxou de lado e disse: Mike, você conhece Joe Dispenza? E eu disse não. E ele disse: o que você acha dele? E eu disse: bem, eu não sei o suficiente, mas o que eu acompanhei é, realmente convincente. E ele disse: acho que vocês precisam se conhecer. Eu disse: eu adoraria. E foi assim que essa conversa começou. E você sabe, qual é? O seu relacionamento com Peter. Bem, Peter é uma anomalia, antes de tudo. Quero dizer, falar sobre a mentalidade de um campeão, acho que ele realmente tem um talento inato em relação a isso. E depois um conjunto de habilidades muito forte e desenvolvido em torno disso. Então, aconteceu a Covid. Eu estava treinando em uma academia. Eles fecharam todas as academias. E Peter era um amigo. Eu o conhecia bem o suficiente, mas nunca treinei com ele. E eu apenas disse: posso usar sua academia quando não houver ninguém lá? E assim eu passei a conhecê-lo um pouco mais intimamente. E então ele me perguntou se eu queria ser treinado por ele. E então eu disse: claro. Agora eu treino com o filho dele de 25 anos. Então ele também, como Peter também compartilhou comigo, a razão pela qual acho que esta é uma maneira interessante de começar nossa conversa é porque amigo em comum de quem ambos gostamos e ele representa algo para nós dois. E então eu estava perguntando a ele, como você conhece o Joe? E ele diz: bem, deixe-me te contar e te dar um exemplo. Ele diz: vou mencionar algo sobre um dos meus filhos. E então, a próxima coisa que sei, ouço do meu filho, que Joe ligou para ele. E ele tá ei, como você está? O que está acontecendo? Me conte realmente o que está realmente acontecendo com você, seja qual for a conversa, mas você está lá de uma forma que se importa. O filho do seu amigo, o que faz sentido, mas além de todas as outras coisas que você está fazendo, ele fica impressionado com isso. E então, para alguém com esse tipo de mentalidade, Peter, que o ouvinte não conhece, é incrivelmente intenso, incrivelmente habilidoso para o seu ponto anteriormente. E então tem uma maneira de construir relacionamentos onde você se sente compelido a querer ser o seu melhor ao redor dele. E é uma arte especial que ele tem e uma ciência bem legal. E então, vindo dele sobre o quanto você se importa, o quanto você faz e que você desenhou uma vida que é dedicada a dar aos outros e você construiu um negócio ao longo do caminho, então estou realmente interessado. Não apenas na ciência e na arte da sua ciência, mas também em como você desenhou sua vida. Acho que ambos são fascinantes para mim, mas eu gostaria de começar com a ciência disso. E você abriu seu livro, Supernatural, com... Talvez eu insira a citação, na íntegra, porque não a tenho memorizado aqui, mas você começou com essa ideia de que eu preciso compartilhar. Eu preciso contar o que tenho feito, ou o que vi, ou o que experimentei, mesmo correndo o risco de as pessoas pensarem que sou uma pessoa excêntrica, perigosa, um charlatão. Estou na margem e isso provavelmente não será aceito. Você não usou nenhuma dessas palavras, mas esse foi o risco que você decidiu correr. Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, eu nunca planejei fazer nada disso, para ser bem direto e honesto. Eu tive minha própria lesão pessoal. Fui atropelado por um caminhão em um triatlo, quebrou 6 vértebras na minha coluna. A cirurgia típica é a cirurgia com hastes de Harrington. Eu era jovem, eu estava na casa dos 20 anos, eu era atlético. Eu tinha um estúdio de artes marciais, um estúdio de yoga. Eu estava treinando para, você sabe, muitas raças diferentes. E eu passei de 100 milhas por hora para de cara no chão e em apuros. E eu não conseguia imaginar viver minha vida com medicamentos viciantes, com hastes de Harrington da base do meu pescoço até a base da minha coluna. Foi uma
Você sabe, 6 fraturas de compressão é muito... Então eu tinha fragmentos ósseos no cordão e tinha o arco neural quebrado. Então, eu estava em muitos apuros. Então eu pensei que poderia ver se minha mente pode influenciar meu corpo. Isso foi aos 20 anos, algo assim. 24, sim. E funcionou? Realmente, funcionou. Para mim. E quando você passa por esse tipo de iniciação, você não pode voltar ao normal. E foi uma noite escura da alma para mim durante esse tempo. Porque eu não conseguia fazer minha mente fazer o que eu queria que ela fizesse. Porque eu acho que quando você está diante de uma crise assim, sempre focamos no que não queremos que aconteça, em vez do que queremos que aconteça. Então, virar esse navio de guerra para mim, como um jovem de 24 anos, foi um esforço enorme, porque eu não conseguia manter minha mente na tarefa. Então, quando finalmente consegui me reerguer e voltar à minha vida, decidi a partir desse ponto que seria bom estudar outras pessoas que possam ter tido uma remissão espontânea de uma doença, ou que foram tratadas de maneira convencional ou não convencional. Elas estavam permanecendo iguais e piorando e de repente começaram a melhorar. Então, viajei pelo mundo, viajei para 17 países diferentes, entrevistei muitas pessoas. Com 28 anos. Agora, saber... Vamos ver. Eu provavelmente tinha 29. Ok. Então, 2 coisas. Você disse que funcionou. Então, eu quero entender o que funcionou. E como funcionou. Então, sei que vamos desvendar isso à medida que avançamos. Mas de forma resumida, para o ouvinte que não está familiarizado com esta parte da sua jornada... Sim. Então, eu queria ver se minha mente poderia influenciar meu corpo. E decidi 2 coisas. Pensei, Deus, há uma inteligência inata dentro de nós que nos dá a vida, está mantendo nosso coração batendo, digerindo nossa comida até o nível celular, organizando trilhões de funções em uma célula a cada segundo, corrigindo mutações no DNA. Então, eu tinha respeito por essa inteligência inata e pensei, bem, ela pode curar até certo ponto. E ela cura, e ela cura. Está curando, está tentando... É muito rápido. Com 6 fraturas por compressão, pensei, isso tem que ser um próximo nível agora. Isso tem que ser um próximo nível. Então eu tive que pesar o que eu sabia contra o que eu não sabia. E então, para mim, pensei, Deus, se eu pudesse fazer contato com essa inteligência e dar-lhe um plano, dar-lhe uma diretriz, dar-lhe algumas ordens, dar-lhe um modelo, e se eu pudesse fazer isso muito bem, uma vez que eu tivesse essa visão na minha mente super clara, eu sei que não posso curá-la, vou entregar isso. Essa visão para uma mente maior e ver se ela poderia começar a trabalhar comigo. Então você soa como um místico. Você soa como um espiritualista neste ponto. Alguém que é devoto de uma religião que diz, vou entregar minha lesão a Deus, vou entregar minhas experiências de vida a Deus. Sim, acho que essa é uma versão simplista. Porque o que eu quero fazer é que eu queria influenciá-la e ver se eu poderia levá-la para o próximo nível, porque eu sabia que, bem, você sabe, as fraturas por compressão poderiam curar, mas eu perderia a altura óssea. Ainda tenho fragmentos na minha medula. Eu tinha problemas de função motora. Eu tinha problemas de função sensorial. Eu tinha uma quantidade enorme de dor. Então, isso foi meio que um próximo nível para mim. E eu acho que sempre que você vai contra a convenção, seja convenção social, convenção científica, convenção religiosa, sempre que você vai contra os sistemas de crenças atuais, você é sempre considerado imprudente ou insano, certo? Quero dizer, você é louco. As 4 opiniões que recebi de 4 cirurgiões, todos achavam que eu tinha batido a cabeça. Eles estavam tipo, o que você está pensando aqui? Mas se você conseguir... Mas você fez a cirurgia. Não? Nunca fiz a cirurgia. Oh, você escondeu o jogo aí? Você não fez a cirurgia? Você não fez... Não, eu decidi não fazer. Eu fui contra. É aí que a instituição médica diria, o que você está fazendo? Sim, eles ficaram muito chateados comigo. A minha anoitecer, você não fazia isso. Tipo, eu estava morando em San Diego. Você simplesmente não fazia isso. E eu apenas pensei, Deus, se eu fizer a cirurgia com a haste de Harrington, não serei o mesmo cara. Não vou conseguir fazer nada como eu fazia. Então eu estava disposto a confiar nesse processo. Eu imaginei
se não funcionasse, eu acabaria fazendo a cirurgia de qualquer maneira, então eu poderia muito bem arriscar. Então, número 1 era fazer contato com essa inteligência. Eu não vou a lugar nenhum, eu não estou fazendo nada, estou deitado de bruços. E a segunda coisa era, não vou deixar nenhum pensamento passar despercebido pela minha consciência. Então, místico significa desconhecido, é isso que a palavra significa. Então eu estava disposto a confiar se isso pudesse funcionar. Agora, um pouco de contexto. Eu tinha estudado hipnose. Eu vi o poder da mente subconsciente. Eu vi, você sabe, coisas incríveis. E então eu tive esse tipo de momento louco, em que eu estava saindo para a pós-graduação e o pai do meu melhor amigo me deu um livro, Autobiografia de um Yogi. E eu estava lendo este livro. E eu fiquei tipo, Deus, se isso for realmente a verdade, então estou alheio a muita coisa. E eu li aquele livro, o examinei e o joguei do outro lado da sala e lutei com ele. Mas eu tinha meio que essa ideia de que eu estava disposto a correr esse risco porque eu tinha tempo. Eu passei de 100 milhas por hora na minha vida para ficar deitado de bruços. Então, eu sabia o suficiente sobre a coluna, sabia o suficiente sobre o corpo, e as primeiras 6 semanas e meia foram um tormento. Foi realmente uma noite escura da alma, porque eu não conseguia. Eu estava lutando com minha própria crença e minha própria dúvida, e minha incapacidade de controlar minha mente. Quando você está fora de equilíbrio, então, nas primeiras 6 semanas e meia, levava-me 3 horas para passar por esse processo interno. E então, quando eu terminava, não estava satisfeito. Mas depois dessas 6 semanas e meia, o que me levava 3 horas e meia, às vezes 4 horas para fazer, porque no momento em que começava a pensar, devo vender minha clínica, devo vender minha casa. Vou viver em uma cadeira de rodas, sabe? No momento em que eu estava... Minha mente deixava um momento presente e eu saía da tarefa, eu começava tudo de novo. Então era um processo muito deliberado, mas muito difícil. Porque se você ficar frustrado, vai piorar. Então eu tive que passar por toda essa confusão. Em 6 semanas e meia, de repente, algo clicou. Foi como acertar uma bola de golfe bem no ponto certo. Eu acertei uma bola de tênis exatamente certo. Algo clicou para mim. E de repente, a partir daquele ponto em diante, ficou mais fácil. E o que me levava 3 horas e meia, 3 horas para fazer, eu estava fazendo em muito menos tempo. E eu não sabia na época, mas eu estava realmente dominando a habilidade de prestar atenção e estar presente. Porque toda vez que você se pega voltando ao padrão e ficando inconsciente, a única maneira de se tornar consciente é se pegar ficando inconsciente e se tornar consciente novamente. Esse é o momento para celebrar. E a maioria das pessoas diz, bem, eu não consigo fazer isso. E eu estava fazendo isso, mas na verdade isso é uma vitória. Porque essa é a única maneira de realmente impedir-se de ficar inconsciente. Então eu estava podando conexões e estava reativando, reconectando novas conexões. E comecei a desenvolver uma espécie de nova mente. E naquele momento, Michael, eu notei como a redução dramática da minha dor. E eu estava recuperando a sensação sensorial e motora. E então meus dedos dos pés, e eu estava tipo, ok, o que quer que você esteja fazendo está funcionando, então continue fazendo. E sua crença naquele ponto vai de aqui para aqui, certo? Ela simplesmente catapulta porque você está vendo o efeito do que você causou, certo? Então, para mim, eu estava de volta aos meus pés em 10 semanas e meia. Eles queriam me colocar em um grande gesso corporal. Eu estava melhor, sabe? Eu tinha terminado. Então, eu não podia voltar aos negócios como de costume, porque fui iniciado. Tenho uma mente muito científica, então eu meio que vendi tudo, fui para o Noroeste e comecei de novo. E eu queria tirar um tempo para mim e fazer as grandes perguntas. Se isso realmente aconteceu, como isso aconteceu, e a mais alguém, isso aconteceu com mais alguém. Então, eu tive que começar a estudar epigenética, neuroplasticidade, psiconeuroimunologia, eletromagnetismo e física quântica, e foi meio que uma exploração para mim. E comecei a me aproximar da compreensão
Então, quando comecei a entrevistar pessoas que tiveram remissões espontâneas de doenças que foram tratadas de forma convencional ou não convencional, permanecendo as mesmas e de repente melhoraram. Uma vez que estudei e encontrei as semelhanças entre essas pessoas, percebi que era realmente sobre a mente. Era realmente sobre quebrar o hábito de ser elas mesmas, seu antigo eu, e reinventar um novo eu. A outra coisa era que elas, em seu processo interior, de realmente decidir quem não queriam mais ser, como se eu realmente pudesse viver minha vida novamente. E viver novamente, como eu viveria de forma diferente. Eu realmente quero ser um advogado, eu odeio meu trabalho, eu não quero ser um advogado, eu quero ser um artista, certo? Então você vê essas pessoas fazerem a transição por escolha de parar de ser uma pessoa e começar a ser outra. E em seu processo interior de pensar sobre como realmente querem pensar, como realmente querem agir, como realmente querem sentir em sua nova vida. Eles tiveram longos momentos em que perderam a noção de espaço e tempo. Sua experiência interior tornou-se mais real do que sua experiência exterior. E isso me levou a passar muito tempo estudando o lobo frontal, que é meio que a oficina do cérebro. É onde nos concentramos, onde temos intenção, então temos atenções, onde temos livre-arbítrio, nós restringimos nossos comportamentos. Julgamento, nós desabafamos. Nós especulamos. É o centro criativo, certo? E a quarta coisa era que eles acreditavam que havia uma inteligência que lhes dava vida, a qual confiariam e se entregariam. O que isso significa? Vamos ficar nessa ideia por um minuto. Uma inteligência, porque você mencionou algumas vezes como fazer contato com inteligência. Bem, Seja qual for essa consciência que está nos dando vida, que está dentro de nós, que está acontecendo meio que em, eu diria, cientificamente, o sistema nervoso autônomo, o cérebro límbico, certo, é o assento de todas aquelas funções biológicas que nos mantêm em homeostase e equilíbrio, certo? O neocórtex, o cérebro pensante, é a mente analítica e muitas vezes é isso que meio que nos coloca em apuros, certo? Então, eles tinham uma crença. E, independente, edabit, religião, de que havia alguma inteligência que lhes dava vida e que poderia ajudá-los em seu processo de cura. Agora, havia um espectro envolvido nisso, mas a semelhança era que estava dentro deles. então a inteligência está dentro para alguém que pode ser espiritualista ou seguir a doutrina cristã. Deus está dentro. Sim, se essa é a palavra que uma pessoa gostaria de usar, sim. Então, houve um período de tempo em que eu estava em um documentário, e o documentário se tornou realmente popular, e as pessoas começaram a perguntar, bem, como você faz isso? E eu acho que este é um momento na história em que não basta saber. Eu acho que é um momento na história para saber como... Certo. Eu pensei, ok, estudei todas essas coisas, voltei para a escola e estudei neurociência, e realmente me aprofundei nisso. E então eu pensei, ok, se funcionou com essas pessoas doentes, vamos ver se podemos reproduzir um resultado. E assim, nos primeiros anos realmente não vimos muito, estávamos fazendo esses cursos de 1 dia e 2 dias, e as pessoas se sentiam melhor no final do fim de semana, mas sem grandes mudanças reais. Então, de repente, isso começou a acontecer. Começamos a ver as mais incríveis mudanças na saúde das pessoas. Isso realmente desafiou minha crença. E então, quando começamos a ver pessoas tendo remissões de cânceres de estágio 4 muito sérios e doença de Parkinson e esclerose múltipla e lesões na medula espinhal e todos os tipos de coisas loucas, foi quando eu soube que era hora de medir. E assim organizamos um grupo de cientistas, e agora eu trabalho com a Universidade da Califórnia, em San Diego. E então, quando comecei a ver os resultados, Michael, eles eram inacreditáveis. Eles eram literalmente inacreditáveis para mim. Tipo, eu estava balançando a cabeça, tipo, eu não posso acreditar no que estou vendo. E eu sabia que quando uma pessoa tem uma experiência interna onde estão em uma certa condição de saúde, e então depois usamos a meditação como, e falaremos sobre isso, desmistificando a meditação de uma forma que permite a uma pessoa aprender a tornar uma experiência interna realmente real,
E assim, eu sabia que quando uma pessoa se levantava de uma cadeira de rodas com esclerose múltipla, bem na minha frente, tipo, algo estava acontecendo ali, algo estava acontecendo dentro deles, que era muito profundo e muito real, certo? E era uma experiência, certo? Então, nós organizamos, temos mais de 20 mil exames de cérebro, temos exames de fMRI, medimos milhares e milhares de medições de HRV, medimos a expressão gênica, medimos o microbioma, medimos 2072 metabólitos no sangue, medimos a regulação imunológica, medimos lágrimas, medimos leite materno, medimos tudo o que você pode imaginar. E a ideia é o que acontece quando uma pessoa se imerge completamente em uma comunidade interessada em mudança e transformação, e é isso que ensinamos. O processo de mudança, usamos a meditação não para curar, usamos a meditação para mudar. Quando você muda, você se cura, certo? Então, a ciência tem sido tão convincente porque você não pode mais chamá-la de pseudociência. Os dados são tão profundos, que mostram que, como exemplo, os estudos que fizemos demonstrar que o sistema nervoso humano fabrica uma farmácia de substâncias químicas que às vezes funciona melhor do que qualquer medicamento e está dentro de você, certo? Interleucina. Você sabe, todas. As coisas incríveis, sim. E é possível, então, regular positivamente os genes para a saúde e regular negativamente os genes para a doença. E se você ensinar as pessoas de uma maneira muito simples, a filosofia, a teoria, a informação, o conhecimento, e elas puderem aprender essa informação. Aprender é fazer novas conexões no cérebro, como você sabe. Mas a pesquisa também mostra que se você não revisar, se não repetir, se não pensar sobre isso repetidamente, esses circuitos se desfazem em horas ou dias. Então, organizamos esses grandes eventos com milhares de pessoas de todo o mundo. E a informação é tão crucial para elas. Porque é o que elas vão fazer com isso. Elas têm que fazer algo com isso. Então, quando aprendem a informação, elas têm que ensiná-la. Vai ser de volta para a pessoa ao lado. Elas têm que ser capazes de explicá-la. E se não puderem explicá-la, não está gravada em seus cérebros. Então, ao se lembrarem do que aprenderam, estão reproduzindo aquele mesmo nível de mente e células nervosas que disparam juntas, se conectam juntas. E quanto mais você entende o que está fazendo, e quanto mais você entende por que está fazendo, o como se torna mais fácil. Porque você pode atribuir significado à tarefa. E quando você atribui significado à tarefa, você ativa aquele córtex pré-frontal. E ele quer um resultado, certo? Então, eles estão instalando o hardware neurológico em seu cérebro em preparação para o evento. Então, se você puder configurar as condições no ambiente e dar às pessoas as instruções adequadas e elas conseguirem que seus comportamentos correspondam às suas intenções, suas ações iguais aos seus pensamentos, elas fazem sua mente e corpo trabalharem juntos e iniciam esse conhecimento, elas devem ter uma experiência, certo? E a experiência, então, enriquece o circuito no cérebro, mas o produto final da experiência é chamado de emoção. E quando você se sente ilimitado, ou se sente grato, ou se sente empoderado, agora você está ensinando quimicamente seu corpo a entender o que sua mente entendeu, intelectualmente. Então, a informação não está mais no cérebro. Agora, a informação está no corpo, certo? Então, a pessoa está incorporando a verdade dessa filosofia. Então, este é meio que o caminho, o que fazemos. Então, estamos medindo o que está acontecendo internamente. Agora, se você puder, passe 7 dias e continue reproduzindo a experiência neurologicamente e quimicamente, neuroquimicamente, você está condicionando a mente e o corpo a começarem a trabalhar como um só. E quando o corpo agora sabe como fazer isso melhor do que a mente, agora é implícito, é inato, é automático, é fácil, é familiar. Nós nos tornamos esse conhecimento, certo? E assim a pessoa está em um estado de ser diferente. Então temos que ir de filósofo a iniciado a mestre, de conhecimento a experiência, a sabedoria, da mente ao corpo, à alma, de pensar a fazer a ser, aprendendo com a cabeça, aplicando com as mãos, sabendo de cor. E descobrimos que é o processo de superação, que é o processo de se tornar. Porque 95% de quem somos, quando estamos no meio da vida, são um conjunto de atitudes, crenças e percepções memorizadas e enraizadas, você sabe. Os hábitos e comportamentos automáticos e inconscientes e as respostas emocionais reflexivas. Então, é esse processo de desaprender.
esses 95% de ser inconsciente, tornando-se consciente. E se uma pessoa é capaz de fazer isso, se ela é capaz de reconstruir e reinventar uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de se comportar, uma nova maneira de sentir, isso será refletido em sua biologia. E descobrimos que a maioria das pessoas que passam por um evento de uma semana não é como uma pequena porcentagem. Há um efeito comunitário acontecendo. Acho que a razão pela qual as pessoas mudam é por causa da dor. E eu não acho que vem da inspiração. Acho que vem de uma posição de que estou farto e cansado de estar farto e cansado. E isso é tirado diretamente de um panfleto de, você sabe, em algum lugar. Mas, quando há dor suficiente que uma pessoa sente isso, ela diz: tem que ser diferente. Eu posso fazer diferente, que há uma maneira melhor. Você pode ajudar. Ou posso olhar para dentro e descobrir uma maneira melhor. Eu não acho que fazemos nada sozinhos. Então, acho que você está em algo realmente poderoso sobre fazer isso juntos. Mas essa ideia de que as pessoas estão acorrentadas, as pessoas mudam por causa da dor, eu não sei se você concorda com isso ou não. Eu concordo. Eu concordo. Acho que quando somos levados ao nosso denominador mais baixo, seja crise, doença, diagnóstico, perda, traição, não importa, você atinge esse denominador mais baixo, onde nada está fazendo esse sentimento desaparecer. Nenhuma viagem, nenhum programa de TV, nenhum amigo, onde esse sentimento está, o álcool, as drogas, o entorpecimento não está funcionando, nada está fazendo esse sentimento desaparecer. E eu acho que este é um momento realmente importante para as pessoas, porque elas não se sentem como elas mesmas. Nada em seu ambiente, em seu mundo exterior, está fazendo esse sentimento desaparecer. É aqui que eles começam, pela primeira vez, a se observar. Essa ideia de metacognição. Eles se sentem tão diferentes do que normalmente sentem que conseguem se ver através dos olhos de outra pessoa. Este é o momento em que, de repente, podem dizer: oh, meu Deus, olhe como você tem pensado. Você tem dito: eu não posso, é muito difícil, eu odeio essa pessoa. Esses pensamentos têm consequências. Você pode dizer: oh, meu Deus, você tem reclamado, culpado, tem sido uma vítima, tem julgado, dado desculpas, sentido pena de si mesmo. Oh, meu Deus, olhe para você. É como acender um fósforo no lugar escuro. E então você poderia dizer: meu Deus, eu vivo a maior parte da minha vida em ódio, raiva e medo. Oh, meu Deus, isso não é amoroso para mim. Mas ninguém vai dizer. Ninguém... Você não vai ouvir ninguém quando eles te disserem isso, você vai afastá-los. Certo. Mas é mais ou menos quando a alma meio que... Eu não te dou um empurrãozinho, tipo, este é o seu momento. Certo. E então? E você está fazendo isso ajudando-os a se observarem. Mas mais especificamente, ajudando-os a observar os pensamentos íntimos que estão tendo, naquele momento. Então, tipo... Ou a experiência emocional. Sim. Então, estou curioso. Vemos que o cérebro muda mais quando você supera. Eu não posso. Estou muito cansado. Eu não estou afim. Eu quero desistir. Isso é muito difícil. Eu nunca vou conseguir. Quando você supera, tipo, pessoas que estão curiosas sobre o que está do outro lado desse pensamento, elas estão entrando no desconhecido. A pessoa que diz: oh, meu Deus, eu quero ser feliz. Por que estou passando a maior parte do meu dia reclamar não vai me fazer feliz? Vai me deixar infeliz. E então, oh, meu Deus, essa emoção que eu vivo todos os dias. Emoções são apenas um registro químico do passado, certo? Então, se eu estou vivendo, o que isso significa? Um registro químico do passado? Porque eu tenho emoções no momento presente. Sim, você pode. Tudo o que estou dizendo é quando uma pessoa... Vamos escolher uma emoção. Frustração. Frustração. A frustração é uma ótima escolha. Uma pessoa sente frustração por causa de uma experiência que acontece ou por uma série de experiências que ocorrem em sua vida. Quanto mais forte a emoção que temos em relação a alguma experiência em nossa vida, mais alterados ficamos internamente. Essa interrupção na nossa continuidade química faz com que o cérebro congele um quadro e tire uma foto ou uma série de fotos, e isso é chamado de memória de longo prazo. Assim, a memória é gravada no cérebro, certo? E a química. Se isso acontecer novamente. Sim. Algo assim acontece novamente. Sim. Então, se isso acontecer algumas vezes, e depois você revisitar o evento, você continua lembrando do evento, você está produzindo a mesma química no cérebro e no corpo como se o evento estivesse ocorrendo. E o corpo é tão objetivo
É a mente inconsciente que não sabe a diferença entre a experiência real que está criando aquela emoção e a emoção que a pessoa está fabricando apenas pela memória. Para o corpo, é exatamente a mesma coisa. Então, o corpo está revivendo o trauma de 50 a 100 vezes por dia. Então, é um pensamento e um sentimento. É uma imagem e uma emoção, ou uma memória e emoção. É um estímulo e resposta. E você está condicionando o corpo a se tornar a mente daquela emoção. E agora o corpo, né, o servo se tornou o mestre. Então, o corpo aprendeu isso e é automático. E assim você está varrendo o seu ambiente apenas para procurar algo que realmente o faça sentir-se frustrado. Então, né, os hormônios do estresse se tornam altamente viciantes e é totalmente possível que as pessoas usem os problemas e condições em suas vidas para reafirmar seu vício em frustração, para reafirmar seu vício naquela emoção. Então, eles não sabem que estão fazendo isso conscientemente, mas estão se tornando viciados em uma vida que nem mesmo gostam. Eu tenho uma citação aqui que anotei. Eu queria reproduzir e falar sobre isso que você acabou de dizer. As pessoas estão emocionalmente viciadas em uma vida que não querem, parafraseando, livremente. Mas essa ideia, quando li isso em seus escritos, pensei que você realmente está em algo importante. E então, eu acho que o que você está sugerindo é que se a mente e o cérebro não estão realmente separados, mas vamos separá-los por um momento. O cérebro é o hardware e a mente é o software. Isso se desintegra rapidamente. Mas se eles estão fazendo o seu trabalho, estão tentando mantê-lo vivo, estão varrendo o ambiente para sua linguagem, escaneando por todos os motivos que uma ameaça poderia interromper ou acabar com sua vida. E então? Eu acho que o que você está dizendo nessa ideia é que isso é essa alerta. Há uma química que é bastante viciante nisso. Isso é agradável. É uma onda cerebral beta. É essencial para a sobrevivência. E você está dizendo que gostamos tanto disso que continuaremos escaneando para encontrar os perigos, para encontrar os motivos pelos quais as coisas poderiam dar errado. Sim, motivos pelos quais eu poderia ficar frustrado. E então, por causa disso, agora estou exausto. Agora estou envenenando meu sistema. Sim, então vamos falar sobre isso. Vamos explorar isso um pouco, porque acho que vi os cantos dos seus olhos brilharem quando eu disse isso. Ah, bem, porque viver em estresse é viver em sobrevivência, certo? E estresse é quando seu cérebro e corpo são tirados da homeostase. A resposta ao estresse é o que o corpo faz naturalmente para se restabelecer, ok? Bem, todos os organismos biológicos podem tolerar estresse de curto prazo. A zebra é perseguida pelo leão. Ela corre mais rápido que o leão, volta a pastar e comer e retorna ao equilíbrio, certo? Então todos os organismos podem fazer isso. Você é cortado na estrada, pisa no freio, sabe? E depois supera isso, certo? Para a maioria das pessoas. Mas quando você ativa a resposta ao estresse e não consegue desligá-la, está a caminho de uma doença, porque nenhum organismo pode viver em modo de emergência por um período tão prolongado. Agora, os seres humanos, devido ao tamanho do lobo frontal, podemos ativar a resposta ao estresse apenas com o pensamento. Esse é o problema. Agora, esse é o truque. Sim. Então, se você está prevendo algum pior cenário futuro com base no passado, e está realmente imaginando esse futuro se desenrolando, seu corpo, como a mente objetiva, começa a sentir a emoção desse futuro antes que ele aconteça. Agora você está condicionando seu corpo a se tornar a mente da ansiedade, a mente do medo, certo? E novamente, pensamento e sentimento, imagem, emoção, estímulo, resposta, o corpo está sendo condicionado ao medo. Ok, então, agora você diz para essa pessoa, por que você é assim? E eles dirão, eu sou assim por causa desses eventos que aconteceram comigo. Há 10 anos. O que eles estão realmente dizendo é que tive um evento que me mudou biologicamente e não consegui mudar desde então. Ok? Então, se você pode ativar a resposta ao estresse apenas pelo pensamento. E esses produtos químicos, hormônios do estresse, são viciantes. A excitação, você pode se viciar em seus próprios pensamentos. E é por isso que é difícil mudar. Bem, se os efeitos a longo prazo dos hormônios do estresse pressionam os botões genéticos e criam doenças, isso é um fato e você pode ativar a resposta ao estresse apenas pelo pensamento. Seus pensamentos podem te deixar doente, tudo bem? Não. Essa é a conexão definitiva entre mente e corpo. Então, quando você diz isso a uma pessoa e ela pensa, oh meu Deus, se meu isso, você pergunta a ela se seus pensamentos podem te deixar doente. É possível que seus pensamentos possam te curar?
E então fizemos um estudo onde apenas pegamos pessoas e dissemos para trocar frustração, trocar impaciência, trocar ressentimento por emoção centrada no coração. Vamos conectá-lo a um HRV e vamos fazer você praticar. Fique realmente bom em sentir apreciação, gratidão, bondade, cuidado. Vamos colocá-lo nesse estado. É possível então que você possa regular para cima as proteínas para o seu sistema imunológico e regular para baixo a secreção de cortisol e a quantidade de imunoglobulina A, que é uma vacina natural contra a gripe, muito importante para o corpo, aumentou 50% nos participantes. Então, o corpo realmente acredita que está vivendo em um ambiente que o nutre, certo? E então pode ser isso, pode ser tão imediato. Agora, esta é uma meditação de bondade amorosa, uma meditação centrada no coração. Meditação do coração, sim. 15 minutos. 15 minutos por dia, 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia, por 3 dias. É isso. É assim tão rápido que pode acontecer. Agora, a ressalva por trás disso é que, assim como quebrar qualquer vício, você vai passar por muitas abstinências porque o corpo vai estar desejando. O químico, certo? Então descobrimos novamente quando a pessoa está sentada em meditação e está enfrentando sua frustração, está enfrentando o ressentimento, está enfrentando sua impaciência. Em vez de dizer, eu não posso meditar, estou muito ocupado, estou pegando meu celular, tenho muitas coisas para fazer. Ninguém mais no rebanho, ou no grupo, ou na tribo, está todo mundo sentado, certo? Então, uma pessoa. Não estamos pedindo para ela aguentar firme. Estamos dando a eles algo para fazer, estamos ensinando a diminuir o volume dessa emoção, acalmar o corpo novamente como a mente e ensiná-la o que fazer com isso. Então, o ato de fazer isso, quebrar isso, o processo de inibição, quebrar o estímulo e a resposta, o desejo do corpo, 20 anos ou 10 anos de frustração. Mais estímulo, mais estímulo. Sim, mais estímulo. O que isso faz é mais adrenalina, começa a enviar imagens para o cérebro, como pensar na época da sua vida que você sabe e está tentando reproduzir aquele químico. Então isso requer uma quantidade enorme de energia, uma quantidade enorme de consciência para ser capaz de libertar o corpo das correntes do passado. E ainda assim, uma vez que você aprende a fazer isso, é tedioso. No início, né, se a pessoa realmente consegue superar o seu vício naquela emoção, a ausência desse vício emocional é chamada de alegria. O corpo não é mais atormentado. O efeito colateral... Isso é uma forma interessante de enquadrar isso, a ausência... Sim, o efeito colateral disso é que há uma mudança completa na fisiologia do corpo. Então, você diria que essa é a sua posição, que esse é o nosso padrão? Acho que é um dos principais padrões. Alegria. Não. Acho que o padrão para a frustração é automático. Certo? Você só precisa ver uma pessoa ou uma circunstância, ter um pensamento. E sem esforço, você está sentindo a emoção do seu passado e está se comportando como você. E está acreditando em tudo que acompanha seu passado. Qual é o estado natural do ser humano? É alegria. Ou existe um estado natural que você diz não? Não é como se houvesse um padrão para felicidade, ou alegria, ou paz. Não é tão simples, mas podemos cultivar ações específicas e padrões de pensamento para aumentar a quantidade de alegria. Acho que a maior parte do tempo... as pessoas estão em alerta. Elas estão em estados de ondas cerebrais beta altas, elas estão vigilantes, estão prontas. Você sabe, né, elas estão... Quando estamos vivendo em estresse e estamos vivendo em sobrevivência, toda a nossa atenção está no nosso ambiente. É aí que está o perigo. Toda a nossa atenção está no nosso corpo porque estamos recebendo a descarga de química e adrenalina e toda a nossa atenção está A atenção está no tempo. Quanto tempo temos para fazer isso desaparecer? Certo. E então, eu acho que quando você se liberta do estado de sobrevivência, que é praticamente cerca de 70% do tempo para a maioria das pessoas... Então, é perigoso e hostil ou é seguro para você? Para mim, é como uma decisão fundamental a ser tomada. O mundo é ou perigoso ou seguro. Sim, na maioria das vezes sinto que é um lugar seguro. Acho que quando você está vivendo em sobrevivência, acho que sempre o perceberá como um lugar perigoso. Mas acho que o lado oposto disso, e isso é meio que o que descobrimos. Acho que quando você vive em algo além da sobrevivência, você vive em um estado de criação, e eu acho que um estado de criação é quando a energia naturalmente se move para o coração, e o coração é o centro criativo.
Quando você está vivendo em estresse e sobrevivência, seu cérebro está completamente incoerente porque você está tentando controlar e prever todos e tudo em sua vida. Então, o estresse é criado pela perda de controle, a percepção de que algo vai piorar ou algo que você não pode prever. Então, o sistema de alarme é ativado, então a próxima coisa que você começa a fazer é controlar e prever tudo em sua vida. Bem, cada pessoa, cada objeto, tudo, cada lugar está mapeado neurologicamente em seu cérebro. Você tem uma rede neurológica para sua esposa, para seu marido, para seus filhos, para seu cachorro, para onde você mora, onde você trabalha, seu telefone, você sabe? Então, à medida que direcionamos nossa atenção para cada um desses diferentes elementos, como uma tempestade de raios nas nuvens nesse estado de alta excitação beta, os diferentes compartimentos do cérebro começam a modular e começam a disparar fora de ordem. Se você medir isso nas ondas cerebrais, que estão fora de ordem e elas se anulam e o cérebro está incoerente, nós estamos incoerentes. A mesma coisa acontece no coração. Você está pisando no acelerador e no freio. Você está em uma reunião no Zoom. Alguém está falando e você está pensando, oh meu Deus, sua resposta emocional não é das melhores. Mas você não está correndo, não está lutando, não está se escondendo, você está sentado ali, certo? Então você está pisando no acelerador e no freio e o coração começa a bater. Muito, muito fora de ordem porque está muito incoerente. A mesma coisa. A energia no coração diminui, você não pode confiar, não é hora de se comunicar. Você conhece a história? Então nós descobrimos que onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia. Nós ensinamos as pessoas, então, se você puder colocar sua atenção no seu coração, desacelerar sua respiração, você desacelera suas ondas cerebrais e ensina a elas como trabalhar com seu corpo e converter do sistema nervoso simpático para o sistema nervoso parasimpático e colocar seu corpo nesse estado. Isso requer prática, requer muito trabalho. No começo, você está lidando com um animal e o animal está energizado, ele está pronto para ir. E você tem que ensinar que a ameaça, o perigo acabou. E não é muito confiável no começo. Então desacelere sua respiração, desacelere suas ondas cerebrais, converta, coloque sua atenção no seu coração e vamos praticar. Sentir algumas emoções centradas no coração, algumas emoções elevadas. Se uma pessoa pode sustentar esse estado, veremos seu coração ficar muito coerente. Quando fica coerente, a energia se acumula e se eles puderem sustentar isso, algo realmente bonito acontece. É quase como se o coração informasse ao cérebro que o trauma acabou e redefine a linha de base para o evento passado ao qual a emoção está ligada. E vimos isso inúmeras vezes. Ele diz a amígdala acabou, como se o trauma tivesse acabado e então, de repente, o corpo se reinicia e o cérebro se reinicia e a pessoa, de repente, como se estivesse pegando uma grande folha e fazendo assim, sai direto do beta, alto beta e entra direto no alfa, alfa coerente. E o coração está dizendo ao cérebro, seja criativo. A outra coisa que descobrimos, Mike, é que quando você está pressionado assim, tendemos a nos concentrar demais. Tendemos a estreitar nosso foco na causa do problema. Qualquer um de nós que já esteve sob estresse, sabe que na maioria das vezes você está obcecado, ruminando. Está excessivamente focado em algo. E descobrimos que quando você faz isso, na verdade, piora seu cérebro 100% das vezes, porque você está analisando sua vida dentro daquela emoção perturbadora. Essa emoção é um registro do passado e você está levando-a a um estado beta cada vez mais elevado, certo? Então pensamos, oh meu Deus, e se fizermos o oposto? E se passarmos desse tipo de foco estreito em tudo que é físico, tudo que é material, tudo que é conhecido, para ampliar e abrir nosso foco e colocá-lo em nada, no ato de perceber o espaço, descobrimos que quando você está percebendo, você não está analisando e não está pensando. Não. O neocórtex é a mente analítica. Então, enquanto você está percebendo o espaço e não está mais analisando e pensando, você não está mais ativando aquelas diferentes redes neurológicas no cérebro. E, de repente, seu cérebro passa de beta para alfa, mas não qualquer tipo de alfa. Aqueles diferentes compartimentos do cérebro que foram modulados. E compartimentalizados, eles começam a se unificar, começam a se sincronizar. E o cérebro se conecta no cérebro, certo? E isso é coerência. Então agora o cérebro começa a ficar mais ordenado e você começa a se sentir mais como você mesmo. Então a respiração é uma ótima maneira de fazer o corpo converter de simpático para simpático. Mas o foco aberto e ampliado e a percepção de nada no espaço
é, na verdade, o que nos permite ir além da nossa mente analítica. E o que separa a nossa mente consciente da nossa mente subconsciente é a nossa mente analítica. Agora você está abrindo a porta e entrando no sistema operacional, onde você pode realmente reescrever um programa e ensaiar um novo roteiro, certo? Que são suas crenças, é o que acho que você está sugerindo, onde todas as crenças, percepções, atitudes, comportamentos enraizados existem. Então, para ser super tático, você está falando sobre uma meditação de olhos abertos, onde você está, seu campo periférico está engajado. Seus olhos estão fechados. Então você está fazendo isso de olhos fechados e assistindo ao show de luzes, seus olhos? Você não está assistindo a nada. Você está se concentrando em absolutamente nada. Então, a razão pela qual eu estava indo nessa direção é porque era uma tática que eu estava usando com lutadores de jaula, lutadores do UFC, é que como um yin para o yang deles, fazíamos uma meditação de olhos abertos, que é realmente difícil de fazer, sim, de olhos fechados. Nós somos criaturas visuais. Então, quando você fecha os olhos, algumas coisas acontecem. Sua mente analítica, julgadora, crítica pode começar a funcionar rapidamente ou você adormece. Certo? E então, o que estamos fazendo é manter os olhos abertos e apenas deixá-los como 3/4 fechados, devo dizer. E apenas engajar a visão periférica e mantê-la o mais ampla e não julgadora possível, mas apenas percebendo, em vez do modo de atenção estreita, um modo de caça ou sobrevivência de olhar pelo cano da arma, ou perseguir algo. Você sabe, na natureza, essa atenção estreita. Então, iríamos do amplo para o estreito, e depois permaneceríamos amplos tanto quanto pudéssemos. Sim, e eles, nesse exercício, relatariam: acalmar suas análises porque estão prestando atenção ao espaço. Sim. E nós? Absolutamente. E você pode fazer com os olhos abertos também, o que eu acho exponencialmente mais difícil. Eu pensei que você dizia, mas você está dizendo olhos fechados? Então fazemos ambos. Nós fazemos ambos, mas para o propósito desta conversa, apenas fechando os olhos e focando em nada, você pode passar pela mente analítica. E quando você está em alfa, você sabe disso, tende a ver mais em imagens e figuras. Você é mais criativo, certo? E então você pode treinar uma pessoa para realmente conhecer os diferentes estados de ondas cerebrais. E minha definição de teta é quando seu corpo está descansando em um sono leve e você está acordado. E é quando a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente está completamente aberta. Este é o estado mais sugestionável do cérebro. É um estado hipnótico. Se uma pessoa pode sentar, e praticar isso, né? Descobrimos que a fórmula, o ar é relaxado e acordado. Relaxado. Quanto mais relaxado você fica no coração, mais energia vai para o cérebro. Agora é aqui que eu sou. Completamente novato nesta parte da discussão, que é como o coração e o cérebro trabalham juntos. O coração e a mente. Eu fiquei realmente surpreso. Eu fiquei tão surpreso ao ver isso, porque eu sempre fui um cara do cérebro, e até que vi, toda vez que o coração fica coerente, ele influencia. E como medimos a coerência do coração? Nós medimos, com todos os tipos de dispositivos. Usamos bodyguard. Algumas pessoas os usam por 24 horas. Observamos quando estão dormindo, comendo ou fazendo suas meditações. Estamos observando-os quando estamos assinando um ato específico durante uma meditação para ver se eles estão realmente fazendo isso. Podemos dizer a eles, você está fazendo ou não está fazendo? Então está medindo a atividade elétrica? Está medindo a atividade elétrica? Na verdade, está medindo o pulso. Você sabe que não é variabilidade da frequência cardíaca? Há um elemento de variabilidade da frequência cardíaca na coerência do coração? Absolutamente. Então, haveria um aumento na variabilidade. Sim. E haveria o que do ponto de vista elétrico? Eu não sei quais seriam as outras medidas. Então, os sensores estão captando sinais eletromagnéticos, certo? O coração, quando fica coerente, produz um campo magnético, e esse campo magnético pode ter até 3 metros de largura. É como um tambor, fica muito coerente e produz um campo magnético muito mensurável. Então ele informa o cérebro para ser criativo e causa uma espécie de frequência, ou energia que está carregando informação. Então há uma emissão de energia que é liberada do coração. Se uma pessoa consegue relaxar no coração e despertar o cérebro,
você pode treinar uma pessoa para ficar realmente boa nisso. Fica realmente louco porque o que acontece a partir da coerência é outra fase chamada ressonância. E ressonância é quando o cérebro está em delta, e ao mesmo tempo em teta, e ao mesmo tempo em alfa, e ao mesmo tempo em beta e alta beta, e de repente você tem essa frequência de pico chamada gama, e isso é superconsciência. Então agora a pessoa está realmente relaxada no coração, e em vez de estressada, inconsciente e programada de alguma forma, tende a ser muito mais consciente. Esta é a assinatura a assinatura da percepção, a assinatura talvez de um estado de fluxo também. É outra excitação. Em vez de a excitação ser medo, isso mesmo, em vez de a excitação ser dor, em vez de a excitação ser agressão, a excitação é meio que o que você disse, é meio que um êxtase, é meio que uma bem-aventurança. Como uma pessoa que pensa, isso é tão bom, eu não quero sair do momento, como se eu quisesse ficar bem aqui. E o que queremos é fazer com que as pessoas façam isso. Tão bem de olhos fechados que possam fazer de olhos abertos. E é por isso que fazemos meditações caminhando e coisas assim. E então, você tem um treinamento de 7 dias. E para alguém que não tem a capacidade de ir a um local, onde sei que você tem um programado em LA, sabe, não pode ir. Para a Califórnia ou algo assim. Para onde você os direciona? Para aumentar. Sim, então temos um pequeno curso chamado A Fórmula, e são como 30 minutos de conteúdo com 5 meditações, 12 sessões diferentes. É uma ótima maneira de praticar a coerência do coração e a coerência do cérebro e depois sincronizar os dois. E as 5 meditações são passo a passo. Trabalhe no coração, trabalhe no cérebro, trabalhe no coração e no cérebro, e depois leve isso para o próximo nível. E então temos um workshop progressivo online, como o mesmo curso, que faremos em LA em janeiro. Você pode assistir online e pode obter, boas 12, 14 horas de conteúdo e receberá 6 meditações e 4 horas de meditações. Você precisa de muitas ferramentas para praticar lá e é um requisito para a nossa comunidade. Na verdade, eu digo às pessoas, não venham, para um evento de uma semana, não venham para um evento de uma semana, até verem o workshop progressivo. Então faça o workshop progressivo online. Eles têm que se preparar porque temos corpos para curar, temos vidas para mudar, temos futuros para criar. Quero dizer, foi uma semana muito cheia. Quero dizer, acabei de terminar um na semana passada. E sim, eles são das 6 da manhã até 7 ou 7h30. Quantos você faz? Fazemos cerca de um por mês. Então, por que você quis seguir o caminho da pesquisa? Você poderia ficar como uma espécie de guru e ter 12 desses por ano, 2.000 pessoas, escrever mais alguns livros e apenas ter a experiência honesta de que você sabe que está no caminho certo. E assim que você estiver indo, eu quero medir isso e vou te dizer antes de você responder a pergunta. Mais uma divergência. Era 1995. E eu tive essa lesão radical. Eram 2 colunas. 2. Vértebras. Uma era uma extrusão e a outra era uma intrusão. Então, uma saiu e a outra entrou. A que saiu, elas são bem normais, certo? Essas são... Mas a que entrou, quebrou. Então, espondilolistese. Não, foi uma intrusão cervical. Então, foi apenas a matéria do disco que se projetou para dentro, não para fora. Então, ela se projetou para dentro e depois foi comprimida e quebrou. Então, eu tenho essa matéria do disco, flutuando ao redor da minha medula espinhal e pressionando contra ela, o que é um problema. Prolapso. Sim, não pressionando o nervo, mas pressionando todo o feixe. E foi ruim, foi realmente ruim. E então, 2 anos em que minha esposa estava, ela estava farta de mim, porque eu não conseguia nem levantar minha cesta de roupa. E, você sabe, ela dizia, você precisa resolver isso. Tipo, não podemos continuar assim. E eu não queria cirurgia. E então o médico, foi ótimo. Ele era, você sabe, ortopedista espinhal. Ele disse, olha, é hora, fizemos tudo. Eu não posso fazer mais nada aqui por você. É hora da cirurgia. E eu disse, você pode me dar 30 dias? Eu estava terminando meu mestrado ou algo assim, bem no final do meu mestrado. E pensei comigo mesmo, o que estou fazendo? Não estou fazendo nenhuma imagem de desempenho. Não estou usando minha mente de nenhuma forma. E havia essa coisa marginal chamada imagem de cura. Não era realmente bem compreendida. Li alguns artigos sobre isso, e nem acho que eram revistas científicas.
havia alguns artigos sobre o que é essa coisa chamada imagem de cura. E eles estavam estudando pacientes com câncer. Você se lembra dessa pesquisa original ou dos escritos sobre isso? E perguntaram a eles, o que vocês fizeram? Porque há um grupo de controle e um grupo experimental. E o grupo experimental, disse, eu não sei. O grupo de controle não fez nada ao longo de X número de semanas. E o grupo experimental disse, bem, você me disse para fazer imagem de cura. E havia esse tema que surgiu como mãos do Mickey Mouse, ou havia caminhões basculantes, ou havia as mãos de Deus. E era essa luz branca, e havia esses temas que surgiam. Nenhuma instrução foi dada a essas pessoas para fazer cura, além de fazer imagem de cura. X número de minutos por X número de dias. E eles tiveram melhores resultados no câncer do que o grupo de controle. Então eu pensei, eu preciso fazer isso. E eu não conseguia vê-lo desaparecer. Então eu usei essa estrutura espiritual. Eram mãos do Mickey Mouse, mas tinham as mãos de Deus ali. Energia de Deus, se preferir. E eu não conseguia ver minha intrusão. Vá embora. Agora, estou esquecendo estou acertando o diagnóstico. Intrusão. Eu não conseguia vê-lo simplesmente desaparecer. Eu não conseguia vê-lo ir embora. Então você pode perguntar à minha esposa, 17 minutos todas as noites por cerca de 30 dias. Eu veria como? Barro molhado. Eu veria essa matéria do meu disco como barro molhado e essas mãos do Mickey Mouse alimentadas com esse espiritual. Você chamaria isso de ser inteligente ou inteligência. Tirar camadas disso, como argila, água molhada na argila, e simplesmente tirar mais e mais e mais, até que eu pudesse acreditar que com o tempo estava se reduzindo a um lugar que não existia. Provavelmente cerca de 45 dias depois eu fiz uma segunda ressonância magnética. O médico coloca a tela para cima. Isso é antes de ainda haver telas, não ligadas, não como o digital. Agora, era uma caixa de visualização. Estronda. Ele coloca para cima e diz, Mike, eu não sei o que te dizer, mas como você está? E eu disse, estou bem. Tipo, nada radicalmente diferente. Ainda é meio que uma queimação entre minhas omoplatas. E ele diz, sim, parece que, eu não sei. O corpo às vezes simplesmente consome essas coisas. E parece que há apenas um pouco de cálcio que se acumulou ali, mas, desapareceu. Então, sabe, eu não sei o que eu faria. Poderíamos entrar e fazer uma cirurgia, dar uma olhada e talvez limpar algumas coisas. Eu disse, não, obrigado. Então, voltei a funcionar plenamente muito em breve depois disso, né? Eu precisava que minha mente acompanhasse a imagem que eu vi. Sim, mas minha mente também foi aquela que, me permitiu tirar essas camadas. Todas as noites. E eu compartilho isso com você porque se eu alguma vez, nesta conversa, tive mais de um tipo de... Conte-me mais. Eu realmente quero entender. Eu não falo muito sobre isso. E a razão pela qual eu não falo sobre isso é porque é como você está brincando comigo. É inacreditável. É inacreditável. Sim, realmente, eu fiz na minha própria convalescença. Da minha lesão, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu entrei lá com uma argamassa e reconstruí cada vértebra como com uma argamassa. Apenas para deixar tudo liso. E eu fiz... E se eu estava fazendo isso, e eu estava, digamos, eu quebrei T89, T10, T11, T12 e L1, se eu estivesse no T9 e começasse a pensar se eu iria viver em uma cadeira de rodas, eu pararia e começaria tudo de novo, porque foi exatamente assim que eu fiz. Eu não estava dando essa inteligência. É uma consciência que nos dá vida e eu tenho que estar presente com ela. Eu tenho que dar a ela uma imagem muito clara e se estiver poluída de alguma forma, eu começaria tudo de novo. E eu acho que o cérebro realmente não sabe a diferença em certos momentos entre o que é real e o que é imaginado. E eu acho que isso, de fato, começa a produzir resultados. Então, sim, Então isso é um exemplo de verdade. Você é o exemplo de verdade. Então, quando uma pessoa vem ao nosso retiro de uma semana e sobe ao palco e diz, fui diagnosticado com câncer em estágio 4, e você sabe, eu tinha médicos, então eu tentei a quimioterapia, tentei a radioterapia, tentei as cirurgias, tentei a dieta, tentei os testes de medicamentos, tentei tudo que não estava mudando, porque eu não estava mudando. E então eles dizem que não tem evidência de câncer. É como um momento de 4 minutos por milha. É como se eu estivesse olhando para 2.000 pessoas na plateia e todos estão inclinados para frente, porque aquele é o exemplo de verdade lá em cima.
Eles estão dizendo que romperam um certo nível de consciência ou inconsciência e a pessoa na plateia, invariavelmente, que tem aquela condição semelhante. Vê aquela pessoa, eles não parecem mais especiais do que eles. E a crença deles na possibilidade aumenta, e eu acho que as pessoas fazem o melhor com o que acham que está disponível. Então, você reúne pessoas suficientes no espírito disso. Eu acho que as pessoas se tornam conscientes de outras possibilidades. E, assim como uma infecção pode se espalhar entre a comunidade e criar doenças, saúde e bem-estar podem se tornar tão infecciosos quanto doenças em 7 dias. Então fizemos este estudo e descobrimos que tínhamos todas essas pessoas, cada uma com seu próprio genótipo, certo? Sua própria expressão genética particular, com base em sua raça, sua cultura, sua família, seja o que for. E os genes produzem proteínas. E as proteínas são responsáveis pela estrutura e função do seu corpo. A expressão de proteínas é a expressão da vida. Ao final de 7 dias, todos esses diferentes genótipos, quase 80% do coletivo estavam expressando os mesmos genes e produzindo as mesmas proteínas. Isso é inédito. Então, as pessoas mudam as pessoas, mas havia uma consciência emergente que estava ocorrendo. E sendo refletida na biologia das pessoas, o rebanho, o bando, a tribo, você sabe, os funcionários da escola, todos estão evoluindo juntos em 7 dias. Então, se você não sabe que isso é possível, que você poderia realmente usar imagens para curar algum tipo de lesão, então você fará a escolha típica, mas o fato de você saber que tem um papel nisso, você poderia realmente fazer algo, eu posso fazer algo para ajudar a minha saúde, e pode não ser tipo uma pílula imediata. Você tem que se esforçar, tem que dedicar tempo, e você tem que realmente entender o que está fazendo e por que está fazendo. Não pode haver falsas esperanças. Bem, é por isso que eu não falei sobre isso, porque eu não sabia exatamente como funcionava e eu não sabia. O profissional médico disse, o estômago, o corpo simplesmente digeriu talvez... Você sabe, às vezes transforma essas coisas em gás e simplesmente meio que... Eu pensei, bem, talvez, mas eu não contei a ele o que eu fiz. Essa era a minha informação, mas eu não queria compartilhá-la. Primeiro, porque era super marginal e estava muito fora do comum. Eu posso me expor, então não tenho muito medo disso. No entanto, eu não queria criar essa condição em outra pessoa de que eu fiz isso. Eu sou bem bom nisso. Você poderia fazer isso se fosse bom o suficiente. E então eles vão embora e ficam tipo, eu ainda tenho câncer, ou eu ainda tenho, minhas costas ainda estão cheias de problemas. E eu apenas senti que havia algo injusto nisso. Sim. E é por isso que eu te perguntei sobre o motivo. Por que você quis avançar? Porque eu fiz uma escolha muito diferente. Sim, quando eu vi pessoas, eu vi que estava realmente fazendo a diferença em algum nível na vida delas. Esse foi o momento em que eu não me importei. Eu realmente não me importei com o acadêmico, que estava sentado lá me julgando. Ele ou ela vai me julgar. De qualquer forma, eu realmente não me importo. Tudo bem? Estou mais interessado em pessoas que querem aprender. Essas são as pessoas que eu procuro, certo? Então, eles podem ter seus julgamentos sobre mim e dizer todo tipo de coisa, mas eu realmente não me importo mais. Eu realmente não me importo. Eu sei que em algum nível, entre as evidências que estão ocorrendo no testemunho humano e suas... Há o suficiente... Temos centenas, se não milhares agora, de pessoas que se curaram. E temos evidências incríveis e ciência, estudos científicos empíricos. A evidência é a voz mais alta. E assim, condições crônicas de saúde em si mesmas apenas dizem permaneça na linha da convenção, exigem uma mudança de estilo de vida. E condições crônicas de saúde compõem 95% de todas as condições de saúde por causa do estilo de vida, por causa dos comportamentos, por causa das escolhas. Ok, então um medicamento pode aliviar e te dar algum equilíbrio químico, mas se você não está fisicamente equilibrado e não está emocionalmente equilibrado, isso vai fazer muito pouco. Então ensine a pessoa a estrutura do que realmente significa mudar. As pessoas não fazem as meditações em nosso trabalho para curar. Elas fazem as meditações para mudar. E o que você espera que elas mudem? Então são apenas 3 coisas. A maneira como pensam, a maneira como agem e a maneira como se sentem. E como você pensa. Como você age e como você se sente é chamado de sua personalidade. E sua personalidade está intimamente conectada à sua realidade pessoal. Então vamos desaprender a velha personalidade
Isso é 95% programado, condicionado e habituado. E isso é o trabalho árduo. Esse é o processo de superação. Então vamos ativar e conectar novos pensamentos em nosso cérebro. O que eu quero acreditar? Uma crença é um pensamento, eu continuo pensando repetidamente. Então vamos, com intenção, isso é com atenção. Começar a instalar o hardware, continuar fazendo. Torna-se um programa de software. Essa é a nova voz na sua cabeça. Essa é a nova crença. É possível, essa é a minha visão, ok? Uma pessoa que está se curando de uma condição de saúde pode ter uma boa meditação pela manhã, 45 minutos, 1 hora, meia hora, seja o que for. Sente-se realmente. 12 minutos, sente-se realmente no fluxo. Mas depois passa o resto do dia frustrado, impaciente, com raiva, sofrendo, com medo. Certo, então 1 hora, não se traduz, não vai funcionar. Então deixe-me ensaiar mentalmente. Como vou ser nessas circunstâncias? Agora, você sabe disso. O ato de ensaio mental. Você fecha os olhos e ensaia fazendo algo, seja tocando piano ou praticando um esporte ou qualquer outra coisa, você conhece isso extremamente bem. Quando você está verdadeiramente presente, o cérebro não consegue distinguir entre o evento real e o que você está imaginando. Então, o que você está imaginando se torna a experiência e o cérebro parece que você esteve tocando piano por 5 dias. Parece que você esteve acertando uma bola de golfe na última semana. O cérebro parece que você já fez isso. Agora, o cérebro não é mais um registro do passado. Agora você está preparando como um mapa para o futuro. Você está instalando o hardware. Continue fazendo isso. Você se comporta de maneira diferente com seu colega de trabalho. Não há mágica aqui. Você se comporta de maneira diferente com seu ex ou quem quer que você esteja mudando agora. Para que as mudanças sejam maiores que seu ambiente. Para pensar, agir e sentir de maneira diferente no mesmo ambiente, ok? Agora. Posso permanecer no meu coração. Posso sentir uma emoção elevada. Hoje, deixe-me apenas trazer à tona o sentimento que quero sentir hoje e deixe-me trazê-lo à tona 100 vezes para que eu possa evocá-lo por conta própria. Certo. Então, a palavra meditação significa tornar-se familiar com. É isso que significa tornar-se tão familiar, tão consciente do seu eu inconsciente que você não entra no modo padrão e fica inconsciente durante o dia. Isso é um grande dia. E então, certo, deixe-me lembrar como vou pensar. Deixe-me lembrar como vou agir na reunião de equipe, como vou agir com meus filhos, como estou agindo aqui. Como seria a grandeza? O que o amor faria? Deixe-me apenas ensaiar isso na minha mente para que eu possa alinhar meus comportamentos com minha intenção. Deixe-me ficar bem claro, certo? Nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma condição na minha vida vai me afastar dessa emoção elevada. Agora o jogo começou. Você saiu das arquibancadas, você está em campo agora. Porque a pessoa que está realmente interessada em curar diz que no momento em que começo a sentir aquelas emoções familiares, estou sinalizando os mesmos genes. E genes produzem proteínas. É o ambiente que sinaliza o gene. Ok. O produto final de uma experiência no ambiente é uma emoção. Então, enquanto eu viver por essa emoção, estou sinalizando os mesmos genes. Ok. É possível, então, que, se eu sentir essa emoção elevada e conseguir mantê-la, meu corpo realmente acreditaria que está vivendo em um ambiente diferente. E se o ambiente sinaliza o gene e o produto final de uma experiência no ambiente é a emoção, ao sentir essa emoção elevada, o dia todo posso sinalizar genes antes do ambiente. O que descobrimos é que, se você tem intenção nesse estado, 100% das pessoas realmente sinalizam o gene para produzir uma proteína, 100%. É uma probabilidade bastante boa de que isso vai acontecer. Qual a duração do tempo? 7 dias. Seta? Bem, se você dividir o tempo que eles estavam fazendo o trabalho de intenção, chame de mental. 35 horas de meditação em um evento de 7 dias. Ok, 35 horas de meditação. E dessa meditação você está incluindo ensaio mental, imaginação mental, intenção. Isso está incluído nas 35... Sim, isso é uma jornada. Sim, então você está dividindo em partes menores. Existem pequenas partes de diferentes tipos de meditação que fazemos. Falando sobre... Sim, então esse é um tipo de meditação que fazemos todos os tipos. Criamos coerência ao cérebro e ao coração. Isso é essencial? Sim. Bem, quando descobrimos o Mike, foi realmente louco quando as pessoas começaram a atingir esses, e eu falo sobre isso no documentário, onde elas atingem esses estados altos de gama, como
3 desvios padrão fora do normal. Quando você está medindo, qualquer coisa é 2% da população. Isso é muito, muito bom. Estamos obtendo padrões de ondas cerebrais de alta coerência gama, alta gama, 200, 300, 400 desvios padrão. Fora do normal. 3 é um ponto fora da curva. Então, imagine mais 197, 297 dessas pequenas caixas. Esta é uma pessoa que está tendo uma quantidade sobrenatural de ordem em seu sistema nervoso autônomo. Então, se o estresse é uma desregulação autonômica, então, a pessoa que está funcionando nesse estado coerente, altamente regulado, de ondas cerebrais, gama muito intensas, que está produzindo algum tipo de êxtase ou felicidade. Isso é uma quantidade enorme de regulação autonômica, e quando as pessoas atingem esse momento, de alguma forma há uma melhoria biológica imediata em seu corpo. Lá está a condição e agora ela se foi. Porque o sistema nervoso autônomo está controlando e coordenando todos os outros sistemas do corpo, certo? Então, agora, a informação que está viajando para a célula, para o tecido, para o órgão, para o sistema, é muito, muito coerente, é muito clara e a frequência é muito rápida. E então, de alguma forma, a pessoa recebe esse tipo de melhoria. Agora, isso é onde chegamos, isso é como as coisas instantâneas, onde estou balançando a cabeça e pensando em distrofia muscular. Quer dizer, vamos lá, tipo, não há cura para a distrofia muscular. O garoto entrou em uma cadeira de rodas e está saindo do evento andando, tipo, estou coçando a cabeça, tipo, como isso aconteceu? Ele teve aquele momento de excitação, mas a excitação foi uma enorme quantidade de gama e não estava acontecendo no seu neocórtex pensante, estava acontecendo no cérebro límbico. O assento do sistema nervoso autônomo em chamas. E isso está regulando enormes quantidades de ordem, certo? É loucura. Sim, é loucura. Eu não consigo acreditar. Eu continuo dizendo aos cientistas, eu não consigo acreditar nessas coisas. E então, e você deveria ver os cientistas, porque estes são, você sabe, caras que publicaram 200, 300 artigos, ou são muito empíricos agora. Estamos trabalhando com cientistas de Harvard, e algumas pessoas de Stanford também. E eles veem os dados. A primeira coisa que os faz cair da cadeira é 7 dias. Como um teste de drogas é, você sabe, 3 meses, 6 meses. Isso é... Eles ficam tipo, o quê? 7 dias. E não é como 10% da população, é 80%, é 70% da sua população. Sim, da comunidade. Sim. É meio insano. Eles ficam tipo, o quê? Nenhum medicamento, nenhum teste de drogas. Faz isso. Os melhores testes de drogas, 25, 1 em cada 4. Isso é como 3 em cada 4. Tipo. E eu continuo dizendo aos cientistas de onde vêm esses produtos químicos. De onde eles vêm? A pessoa não está ingerindo nada. Eles não estão mudando sua dieta, como o microbioma de uma pessoa pode ser completamente diferente. Em 7 dias, completamente diferente. Pelo menos 15 probióticos realmente poderosos. E em grandes comunidades, mudanças no microbioma. A única resposta é que eles não são a mesma pessoa. Se fossem a mesma pessoa, teriam o mesmo microbioma, certo? Pessoa diferente, microbioma completamente diferente. Você acha que é algo único e especial que está acontecendo na sua metodologia? Ou então, John Kabat-Zinn é um mentor, amigo meu, um ser humano maravilhoso. E ele tem uma meditação de 3 e 5 dias que eu vou participar. E então são 3 dias de, chame de 16 horas, de meditação em nobre silêncio. E você acha que isso acontece lá? E isso não é sobre John e sobre Joe. Isso é sobre a prática de meditação, atenção plena, por um período prolongado de tempo. Eu acho que qualquer metodologia pode funcionar desde que a pessoa entenda o que está fazendo e por que está fazendo. Eu acho que isso é importante. E há elementos de atenção plena no trabalho que fazemos, mas há. Os cientistas chamam de WTF fullness. Tipo, o quê? Tipo, o que é isso? Tipo, o que é isso? E eu honestamente acredito que quando você entra nesse estado cerebral certo, como o teta, você fica sugestionável à informação
Você está em um estado hipnótico, certo? E sua sugestionabilidade é sua capacidade de aceitar informações, acreditar nelas, se entregar a elas sem analisá-las. E de alguma forma isso programa o subconsciente ou afeta o sistema nervoso autônomo. Mas se seus olhos estão fechados e você está em meditação, e a música está preenchendo o espaço e você não está vendo nada você sabe, você não está ouvindo sons ambientes, não está provando, não está cheirando, não está sentindo nada com seu corpo físico, mas ainda está sugestionável à informação. Há apenas um outro lugar de onde você pode obter informações, que é a frequência, certo? Então, ajuste o sistema nervoso para a ordem. E há um campo invisível de energia que existe além dos nossos sentidos, no qual estamos imersos, que de alguma forma o cérebro pode transduzir essa frequência em informação em nossa biologia. Porque 25 horas de foco, muitas vezes em uma boa parte disso, em nada físico e material. De alguma forma, há efeitos dramáticos na biologia das pessoas a ponto de, ao final de 7 dias, sua biologia parecer que estão vivendo uma vida completamente nova. Parece que estão vivendo em um ambiente completamente novo. E eles estão em um salão de festas e realmente não há nada de espetacular em um salão de festas. Já estive em milhares deles. Todos parecem iguais. Quando você tem um pós-teste de 1 semana, 3 semanas, 6 semanas, e você mede, verifica, de qualquer forma, o que você está descobrindo. O que acontece depois? Ok, vou te contar. Vou te contar o que sabemos até agora. Os níveis de HRV após. O evento de 7 dias. Continuam a melhorar, por 2 a 3 semanas. Em outras palavras, fazemos essas curas uns nos outros e você precisa entrar nesse estado super, alterado. E vemos a parte sair completamente de ordem, como se houvesse uma excitação. Isso é insano. E você vê isso no coletivo? Essa experiência produz uma emoção de amor e alegria que tende a perdurar por semanas, se não meses após o evento. A pessoa está simplesmente sentindo uma sensação completamente diferente. Vemos a coerência cerebral sustentada. Vemos certas pessoas, não todas. Seu microbioma permanece alterado. Vemos algumas pessoas regredirem porque param de fazer o trabalho e retornam ao seu ambiente. E seu ambiente está controlando como elas se sentem, controlando como pensam e controlando como agem. E eles retornam à mesma personalidade. E então você vê esse tipo de invasão lentamente ao longo do tempo. Da doença começando a reaparecer. Mas eu acho que uma das coisas legais das quais me orgulho em nossa comunidade é que as pessoas fazem o trabalho e eu não acho que eles fazem isso porque têm que fazer. Acho que eles fazem isso porque há magia acontecendo em suas vidas com oportunidades, sincronicidades e coincidências. E isso os inspira a querer manter a magia acontecendo. Então, sim, vimos grandes mudanças e vimos grandes... As pessoas que têm aqueles momentos de alta gama onde há Parkinson e agora desapareceu, esses tendem a ser muito permanentes, como raramente vemos. Há uma regressão da condição e nós temos um especialista em linguagem, você sabe, que na Universidade de Central Oklahoma, ele realmente estuda a linguagem da transformação. E ele começou estudando, acho que eram 26 ou 28 histórias de casos de pessoas que contam seu testemunho, sua história de transformação. E ele tem um enorme sistema de IA e estávamos analisando a linguagem da transformação, para que eu possa realmente ensiná-la melhor. E eu sei as palavras que posso usar para ajudar as pessoas a chegarem lá mais facilmente. E uma das principais coisas que acontecem com as pessoas que realmente se imergem completamente é que a palavra eu senti ou sinto é a palavra mais comum. E isso se divide em dois locais. É muito somático. Tipo, eu não sei o que foi aquilo. Como se meu coração tivesse se aberto, o topo da minha cabeça tivesse explodido. Havia raios saindo da minha mão. Eu podia sentir cada átomo do meu corpo vibrando em um certo nível de ordem. É muito somático. Tipo, que diabos? E o outro componente, Mike, é que é muito emocional. Tipo, eu nunca senti amor assim antes.
Eu nunca senti nada. Eu nem tenho a palavra para descrever isso, mas como consequência dessa experiência, há uma temporalidade. Tipo, eu não sou mais aquela pessoa. Tipo, esse não sou eu. Isso costumava ser, essa é uma pessoa diferente. Eu sou outra pessoa, certo? E então, essas altas excitações onde a pessoa se move para esses estados, há uma atualização que ocorre biologicamente, que é sustentada por um bom período de tempo. Como é a sua prática? Então eu sou uma pessoa matutina, sempre fui uma pessoa matutina. Tenho muitas coisas que preciso fazer em um dia. Minha crença é que se eu puder me acertar, se eu puder superar a mim mesmo, no início do dia, todo o resto é fácil. Então, eu reservo 2 horas todas as manhãs? Não. Não significa que eu necessariamente leve 2 horas, mas eu gosto. Da manhã, quando todos estão dormindo. Eu sou uma pessoa que acorda cedo. Entro na minha caixa de pensamentos, é realmente importante. Eu não sou Eu ando de um lado para o outro, me movimento. Eu penso, você sabe, ok, eu penso nas coisas óbvias, ok. Olho para o meu calendário e cuido de tudo isso, ok? Isso, aquilo, a outra coisa, eu resolvo tudo isso. E então, realmente sou eu, sentando e fazendo o trabalho. Meu objetivo é ser o exemplo, realmente. De tudo que eu ensino, então eu tenho que liderar pelo exemplo. E eu acho que a experiência é o maior professor. Então eu vou entrar em nós interagimos com o mundo. Você sabe, eu tenho muitas chamadas de Zoom, muitas reuniões, muitas coisas para aprender. Mas realmente, a prática matinal é me preparar para o meu dia. Como vou enfrentar, coisas inesperadas. E por quanto tempo vou reagir emocionalmente? Se eu reagir, quero dizer, não é que você reaja, a questão é por quanto tempo você vai manter isso. Entendi. Sim. Então há coisas em que estou trabalhando comigo mesmo, sabe? Que eu sempre quero desaprender e reaprender, sabe? Isso é mais Você está usando uma prática meditativa ou prática de escrita? Não. Amanhã, a primeira parte, a caixa de pensamento de apenas olhar para o meu dia. Isso é o conhecido, isso é analítico, isso é conhecido, vamos apenas... Ok, eu posso passar por isso muito rapidamente. Então eu vou dizer, ok, quando eu terminar, vou ter que ler essas coisas só para me preparar, ou alguém vai me informar sobre isso e eu vou me preparar. Ok, mas então há o Joe que gasta na jornada, certo? Como eu quero ser? Um dia, uma vida? Sim. Deixe-me ver se eu posso incorporar essa pessoa. Deixe-me ver se eu posso manter minha energia alta. Deixe-me ver se eu posso permanecer no meu coração. Deixe-me ver se eu posso realmente estar presente, ser atencioso e gentil. E então o resto do dia estou servindo. Você sabe, o resto do dia estou ocupado. E minha ambição é ser capaz de manter esse estado modificado de mente e corpo durante todo o meu dia. Apenas pela simples razão de que eu quero a sincronicidade. Eu quero a oportunidade estranha. Eu quero a coisa incomum que me faz pensar, eu realmente criei isso. Estou eu de alguma forma no processo criativo aqui. Em vez de ser a vítima na minha vida, essa pessoa, essa circunstância está realmente controlando meus sentimentos e pensamentos e, em última análise, meus comportamentos. Isso é um programa, certo? Então eu quero mudar desse modo para ser o criador. Então eu preciso entrar no estado onde eu posso criar. E isso significa que às vezes leva um pouco mais de tempo. Às vezes levo quase 1 hora para superar a mim mesmo, mas não vou me levantar até ser essa pessoa. Não me importa se ultrapassar o tempo. À luz de toda a eternidade, isso vale a pena para mim. Eu reservo essas 2 horas. Às vezes, durante as 2 horas inteiras, estou introspectivo. Outras vezes eu me deixo levar. Como você disse, você está lá e só quer prolongar o momento. Você não quer fazer nada além de, eu sempre digo, memorizar esse sentimento. Cara, memorize esse sentimento. Memorize isso. Traga-o à tona. Continue lembrando disso quando isso for quem você é, certo? Então, quando eu abro meus olhos e eu faço isso, meu dia é diferente do que quando eu não faço. E eu gosto das sincronicidades. Eu gosto das experiências desconhecidas, porque isso me prova que sou o criador da minha vida. No final do meu dia é sempre a mesma pergunta. Como você se saiu, cara? Tipo, como você se saiu hoje? Tipo, quando você caiu em desgraça, qual pessoa, qual circunstância, quando você perdeu, quando você ficou inconsciente? Então, claro, a próxima pergunta é, novo dia amanhã, como você vai pensar diferente? Como você vai se comportar de maneira diferente na mesma circunstância? Outra chance, Joe Dispenza, o que você faria? E se você morrer, se eu não souber a resposta, vou procurar e descobrir o que seria
em algum lugar, em algum momento deve ter enfrentado isso. E como eles fizeram isso? Então deixe-me apenas aprender isso. Então deixe-me integrar isso na minha evolução, certo? Porque o que eu quero fazer é apenas dar passos constantes na minha própria evolução. E às vezes eu trabalho em coisas por meses, sabe? Apenas. Mas eu sei que isso é o... Eu sei que quando eu mudo, minha vida muda. Quer dizer, eu sei disso. Nada muda em nossa vida até que mudemos, certo? Então, novamente, se eu pudesse trabalhar nisso, se me levar 2 meses para chegar lá, sempre vale o esforço. Então, o que mais te desafia? Meu maior desafio é o tempo. Sabe, quero dizer, eu faço muitas coisas e acho que é uma mercadoria, mas se estou no momento presente e não estou pensando no tempo de alguma forma, funciona magicamente? Então, eu trabalho muito nisso. Qual é sua grande ansiedade? Faço o suficiente? Sim. Sim, e não de uma maneira obsessiva, mas uma coisa que realmente funciona bem pra mim, e estou totalmente feliz com isso, é que eu só preciso de tempo sozinho. E eu acho que isso me ajuda mais. Resps rápidas. Eu sou... Como você termina esse pensamento? Alegre. Agora, Minha visão é... fazer a diferença no mundo para mudar as pessoas, para mudar o mundo, Relacionamentos são... a coisa mais importante que temos. Minha filosofia é... Viver a vida ao máximo e que somos os criadores da nossa vida. Se você pudesse sentar com um mestre, alguém que seja um verdadeiro mestre de si mesmo ou de sua arte, quem seria? E se você tivesse apenas uma pergunta, o que você perguntaria? Bem, eu escolheria alguém que fosse iluminado, quem quer que fosse, e então eu perguntaria a ele, qual é o meu ponto cego? Isso é tudo que eu quero saber. Talvez apenas pergunte à sua esposa, ela provavelmente sabe. Claro, ou um dos seus filhos ou algo assim. Sim, é o que eu sempre faço, digo aos meus filhos, como estou indo. Sim, como estou indo. Tipo, então, maestria. Eu acho que quando você sabe que você sabe como fazer algo, e você pode encurtar a distância entre o pensamento do que você quer e a experiência de tê-lo. Isso é muito legal. Melhor tentativa? Isso é realmente legal. Falando do meu estado atual de ignorância, Minha filosofia de trabalho é que todo dia é uma oportunidade de criar uma obra-prima viva, e cada uma dessas palavras importa. Oportunidade. Criar uma obra-prima. E então, quando você pensa em uma obra-prima viva, o que vem à sua mente? eu realmente gosto de estudar pessoas que têm experiências de quase morte. É realmente fascinante para mim, porque quando eles voltam, o cérebro deles está completamente diferente, com certeza, e a visão de mundo deles é diferente. Não há nada maior do que fazer parte da transformação de um ser humano. Não há nada maior do que poder celebrar a mudança e transformação pessoal de alguém. E eu acho que a maior forma de gratidão que podemos experimentar é quando recebemos gratidão de outra pessoa. Acho que há uma empatia que é inata em nós, que meio que sentimos o que aquela pessoa está sentindo quando a vida deles mudou, certo? Eu não sei, eles são gratos e eu acho que nossas redes sociais se ativam, acho que nos unimos, nós comungamos, nos conectamos mais e acho que há uma maior apreciação pela vida. E então, missão minha. Pessoas movidas por missão são aquelas que realmente querem fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acho que essa é a forma mais elevada de motivação. E eu acho que as pessoas, você sabe, vemos isso em nosso trabalho o tempo todo. Tipo, você sabe, as pessoas vêm por riqueza, elas vêm por saúde, elas vêm por relacionamentos, elas vêm por uma experiência mística. Isso não importa para mim. Isso não importa para mim. Isso é apenas uma experiência. Como as pessoas que realmente se curam, elas não são vitimizadas pela sua doença, eles me dizem que eu nunca teria mudado. Eu nunca teria mudado, a menos que tivesse essa doença, certo? E então... Mas o que as pessoas acabam buscando depois de chegarem ao que quer que seja é a plenitude. Elas só querem plenitude. Quero dizer, imagine ser tão pleno que você não deseja mais. Como você poderia desejar quando está pleno? E, de alguma forma, os questionários autorrelatados que fazemos sobre isso mostram que há uma correlação direta entre o coração e o cérebro.
a coerência no coração e no cérebro, essa sincronização que ocorre. E esse tipo de explicação, tipo, eu não quero nada... E eu acho que quando estamos nesse estado, todo mundo está bem. É incrível. Você sabe, a doença cardíaca é um dos grandes assassinos. E para as pessoas que estão ouvindo, que estão lutando com doenças cardíacas, e talvez tenham bloqueios, calcificações, algo acontecendo, você sugeriria, porque você falou muito sobre o coração, você sugeriria uma prática diária de meditação. Se eles não tiverem isso resolvido, você sugeriria uma imagem de cura onde eles veem a descalcificação ocorrendo? Sim. Sim, eu acho que é mais do que isso. No entanto, quero dizer, acho que existem 3 tipos de estresse: físico, químico e emocional. Ok. Acho que existem 3 tipos de equilíbrio: físico, químico e emocional. Eu trabalho muito na minha vida para estar fisicamente equilibrado, quimicamente equilibrado e emocionalmente equilibrado. A parte difícil, dentre as 3, porque você sabe, de 75% a 90% de todas as pessoas que entram em uma unidade de saúde entram por causa de estresse psicológico e emocional. Então você poderia estar visualizando tudo o que quiser, vendo suas artérias limpas, você poderia estar um desastre emocional. E isso não vai funcionar porque o coração, a sobrevivência e o estresse estão desequilibrados, certo? Então, tem que haver o estado certo. Eu acredito. Pessoalmente, eu acredito que tem que haver um estado certo, em que você deve estar, para poder ter o processo visual sendo o mais eficaz possível. Porque caso contrário, é tentar, é forçar, é desejar, é esperar, é lutar, é competir. Isso é falta. Não podemos atrair nada em nossa vida do qual nos sentimos separados. Então, para que a pessoa cure seu coração precisa estar aberto, o coração deles precisa ser ativado, esse centro precisa ser despertado. Então, os maiores efeitos que você pode ver, e nós vimos isso com as pessoas, os maiores efeitos ocorrem além da nossa compreensão de como aquela pequena protuberância desapareceu, a prola como desapareceu. Isso não é da sua conta. O sistema nervoso autônomo pode fabricar química como isso é insano. Nós provamos isso, então. Não é da sua conta. Tudo o que você precisa fazer é quando isso acontece, e como isso acontece não é da nossa conta, mas temos que estar no estado certo. Colocar as pessoas no estado certo é o desafio. Então, o ensaio, a imagem positiva, todas essas coisas têm o melhor resultado. Mas isso funciona melhor em crianças, descobrimos, do que em adultos. O que funciona melhor em adultos é que eles mudem. Se eu mudar, meu coração deve mudar. Se eu mudar, minha vida deve mudar. E as pessoas dizem, eu não sei, 80% dos tumores desapareceram. Eu não estava fazendo nada. Tipo, eu estava apenas fazendo minhas meditações. Bem claro. Claro, você está em homeostase. E seu corpo está de volta ao equilíbrio, porque o estresse é a falta de homeostase. Os objetivos de algumas pessoas, quando recebem um diagnóstico, não são como se eu fosse me curar. O objetivo deles é algo como, estive fora de homeostase. Nos últimos 10 anos, meu trabalho é voltar à homeostase. Se eu voltar à homeostase, tenho uma chance melhor de me curar agora, mas com isso vem muitos desafios. Como eu disse, não é que você reaja, é por quanto tempo você reage. Você é mais uma abordagem de baixo para cima, em vez de cima para baixo. Certo? Cria as condições, cria a experiência fisiológica, e uma das condições é a química obscura que acontece entre as pessoas, a comunidade. Então você é mais de baixo para cima, mas não está ausente de uma abordagem de cima para baixo. Porque uma pessoa poderia dizer, estou saudável, sou rico, sou livre, sou ilimitado. E o corpo dela está programado, e o corpo está dizendo, não, você está miserável, cara. Sim, esse pensamento nunca passa pelo tronco cerebral. Então essa coisa de afirmação é meio que sim. Mas se colocarmos uma pessoa no estado certo, onde ela está se sentindo grata, nós aceitamos, acreditamos, e nos rendemos a pensamentos iguais ao nosso estado emocional. Então, de baixo para cima é importante, de cima para baixo é a aplicação, é a técnica, certo? Sim, isso está correto. Você tem que estabelecer as condições, e eu acho que fiz tudo errado, eu fiz todas as escolhas erradas, tipo, bem, vou tentar isso, vou tentar aquilo, e então eu não faço nenhum tipo de meditação que seja tradicional, eu apenas olho para os dados. Sim, isso é legal.
Peter disse que você vai adorar ter uma conversa. Eu te conheço de longe e respeito o trabalho que você está fazendo e a missão em que está. E eu, realmente, aprecio esta conversa. Peter me disse a mesma coisa sobre você, e é absolutamente verdade. Espero que nos tornemos amigos. Eu adoraria isso, cara. Sim, parabéns pela maneira como você está fazendo a diferença na vida das pessoas. E as pessoas mudam as pessoas. E você está causando um grande impacto na mudança das pessoas. Então, parabéns. Estou animado por termos nos conhecido. Obrigado, Peter. E você sabe, Joe Dispenza, que apresentei. Obrigado, Mike. Obrigado pela oportunidade de contribuir. Agradeço. Sim, obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal para seguir acompanhando conteúdos como esse. Não esqueça de clicar no sininho para ser avisado cada vez que postarmos um novo vídeo. Sucesso fora da curva!